1 Samuel 17, versículo 1. Deixa eu perguntar algo, queridos. Nós já elaboramos aí semana passada, né? Nós ministramos o que é o tema, o que é a mensagem, o que é a direção do Senhor para as nossas vidas nesse ano. E o tema desse ano é coragem. Quem estava aqui semana passada? Aleluias. Quem não estava? Misericórdia, irmão. Onde você estava? Brincadeira. Mas se você ainda não assistiu, tá lá no YouTube, acompanha lá. Eu tive até alguns retornos de pessoas que nem estão com a gente aqui, que não congregam conosco, e assistiram lá, me mandaram mensagem de glória a Deus, eu recebo sobre a minha vida também. Já recebi o testemunho de alguns irmãos aí. A Dalila até testemunhou na quarta-feira também. Cadê a Dali? Já subiu? Tá ali sentadinha. A Dali testemunhou na quarta-feira. Teve uma irmã que mandou uma mensagem, mandou uma foto. Falou: olha aí, meu marido teve coragem, arrumou a cama esse dia. Espero que não tenha sido só aquele dia, né? Eu tô olhando para cima para não mostrar quem é a pessoa. Mas quantos de vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido essa semana, que foi preciso coragem? Tirando os que já testemunharam. Coragem. Quem já viveu? Ninguém? Eu quem? A Jaqueline? Amém, a Jaque. Por estes dias. A Cleia. Amém, queridos. Deus está nos apontando. E essa noite, queridos, eu quero elaborar com vocês a respeito de coragem de novo. Mas como é que nós chegamos na coragem? Existe um processo nas nossas vidas. E na realidade o tema da mensagem é exatamente esse: o processo, a identidade e a coragem. Você fala, o que tem a ver uma coisa com a outra? É ou não é verdade? O que tem a ver o processo com uma identidade e com coragem? Fala para o irmão do seu lado: processo, identidade e coragem. Vamos ler, queridos. Quantos de vocês... Uma outra pergunta, eu falei de semana passada a respeito da leitura bíblica. Quantos de vocês já começaram a mudar esse hábito nas suas vidas? A melhorar? Já tivemos alguns irmãos. Quem leu a Bíblia hoje? Quem não leu, fica na miúda, deixa quieto. Mas que se você não leu, nós vamos ler esse capítulo inteiro. Amém? Nossa. Fica até com medo agora. Mas nós vamos ler. É só basicamente nesse momento, quase no final da mensagem, eu vou ler um outro capítulo que quase inteiro também. Mas já serve aí de estímulo para você. Eu vou ler aqui, você acompanha ali no telão, para nós caminharmos bem rápido. Amém? Acompanha aí comigo. 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 1. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e em Judá e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com um vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Pensa nisso, queridos, 60 quilos. Você tem noção do que é guerrear com 60 quilos em cima do seu corpo assim? Vamos continuar aqui. Pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze, carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, com o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul.
enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia, Jessé disse a Davi: leve depressa para os seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 quilos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor. E na manhã seguinte ele partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar os seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o Senhor dos exércitos, ou desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi aos outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparecem para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com um cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois eu não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda. Foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com o desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo.
enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu. Perdão, querido, saiu aqui. Golias caiu. Peraí, travou aqui, deixa eu acompanhar ali. Onde é que está ali? Ficou encravado na sua testa. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo caminho de Sarim até Gate e Ecrom. Então o exército israelita voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas guardou as armas dele em sua própria tenda. Eu acho que era até o 51, voltou aqui agora. É isso aí, a gente deu até o 55, 4, né? Não tem problema. Nós acabamos de ler aqui, queridos, a respeito da história de Davi. Certo? Todos conhecem Davi, sim ou não? Quem foi Davi? Foi rei, o que mais? Um homem segundo o coração de Deus, o que mais? Era o quê? Maior guerreiro, um dos maiores guerreiros da Bíblia. O Vini está enfatizando aqui, o maior guerreiro da Bíblia. O que mais? Um homem cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus. Sim, ele foi tudo isso. Agora, nós acabamos de ler, queridos, onde nessa história é exatamente o ponto onde Davi deixa de ser anônimo e passa a ser conhecido dentro de Israel. Já existiam pessoas que o conheciam em Israel, sim ou não? Seus pais os conheciam, seus irmãos o conheciam. Mas a nação não conhecia Davi, não sabia quem era Davi. E esse relato, esse breve relato, é exatamente o momento em que ele passa a ser conhecido. E queridos, de que maneira ele passa a ser conhecido? Enfrentando aquele que era talvez o maior adversário da história de Israel. Você tem noção? A gente acabou de ler aqui, Golias, ele fugiu a palavra, mas ele ficava caçoando dos israelitas. Ele ficou caçoando por 40 dias, zombando deles de manhã e de noite. Não era só num momento do dia, era pela manhã e no fim da tarde. Sabe, os dois exércitos se emparelhavam um frente ao outro, começavam a se encarar. Aí vinha Golias andando, eu imagino que com o nariz empinado como o meu, e caçoava do outro exército, caçoava de Israel. E é nesse momento que surge Davi. E queridos, quem era Davi? Até aqui, quem era Davi? Como diria minha esposa, quem é você na fila do pão? O que Davi tinha feito? O que Davi tinha realizado até então? Para esse povo todo aqui, para o exército filisteu, para o exército israelita, para o rei, nada. Absolutamente nada, queridos. Mas é exatamente isso que me chama muito a atenção. Para os israelitas, para os seus irmãos, ele não havia feito nada. Mas ele já havia passado por processos que condicionavam ele para aquele momento. Sabe, por isso que o tema da mensagem é processos, identidade e coragem. Por que Davi teve coragem naquela hora para enfrentar Golias? Porque ele enfrentou o leão e o urso. Não só isso, ele enfrentou e venceu eles. Queridos, algum tempo atrás rolou na internet um vídeo de uma mulher num safari lá no meio da África,
resolve sair do carro. Sei lá por que raios da água, ela resolve. Eu não sei se ela ia pro banco da frente. Eu sei que as portas da frente e de trás abriram. E ela sai do carro, ela sai da filmagem. E de repente ela volta para a filmagem assim, com um leão voando em cima dela. Eu não sei você, mas enfrentar um leão filhote, vamos colocar nos nossos termos atuais, enfrentar o Simba pequenininho é fácil. Nem tanto, vai. Mas é menos complicado do que enfrentar o seu pai, Mufasa, não? Mas Davi passou por esse processo. Ele enfrenta esses primeiros processos. E sabe o que me chamou muito a atenção? Por que ele teve coragem de enfrentar Golias? Nós lemos aqui o capítulo 17 de 1 Samuel. Se você voltar um capítulo, foi onde Samuel, o profeta, o juiz, ele unge Davi. No capítulo seguinte, Davi já é ungido rei. Ele já era, diante de Deus, o rei da nação. Ele ainda não estava no trono, mas ele já era diante de Deus o rei da nação. Só que sabe o que é interessante? Eu não sei se você reparou nisso. Ele enfrenta Golias alegando o quê? Eu sou ungido do Senhor? É? Não. Ele enfrenta Golias dizendo: eu enfrentei lobo, eu enfrentei urso e enfrentei leão. E sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Ti, não é a unção que te condiciona a ter coragem, mas os processos que você vive, enfrenta e vence. E eu falei: uau! De que forma você tem enfrentado os seus processos? Sabe, a gente corre muito atrás de uma unção nova, de uma autoridade nova. Sabe por que Davi tinha autoridade? Não era por causa da unção, era por causa do processo que ele enfrentou e venceu. Os processos, queridos, que nos são propostos precisam ser enfrentados. Nesse momento, Davi deixa de ser anônimo e passa a ser a maior celebridade, talvez, de Israel. Ele enfrenta Golias, vence Golias. E eu quero que você pense comigo. Um garoto de 17 para 18 anos, mirradinho, tipo Lucas, magrinho, cheio de Deus, queridos, mas magrinho. Você imagina o Lucas enfrentando um cara do tamanho do LeBron James. LeBron James, jogador de basquete. Tá, o Shaquille O'Neal, todo mundo conhece o Shaquille O'Neal. Tá, o Mike Tyson no tempo áureo. É que o Mike Tyson é baixinho, eu queria alguém alto. Mas pode ser o Mike Tyson. Não, Anderson Silva não piorou ainda, tem a voz fina ainda. Eu acho que se o Anderson Silva fosse Golias lá, eu ia pra cima dele na hora, com a vozinha fina. Mas, imagina, pensa comigo, queridos. Um garoto de 17 para 18 anos, enfrentando, chegando lá, eu vou enfrentar. Eu sou muito brincalhão, queridos. E esse dia eu estava conversando com o irmão falou para mim: Ti, você não perdeu a sua identidade, você não deixou de ser quem você é, então eu não vou deixar de ser quem eu sou. Amém? Eu fico imaginando assim, se fosse eu no lugar de Saul, Davi chega e fala: eu vou enfrentar Golias. Eu vou falar: maconha, certeza. Não é possível. Não faz sentido. Mas aí Saul fala: não tem ninguém, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Aí ele vai enfrentar o Golias lá. Aí está o exército aqui israelita de frente para o exército filisteu. Certo? É o que a palavra está nos dizendo. Aí a hora que a nação, os israelitas olham assim, vê Davi chegando, se sou um dos soldados, eu ia estar desse lado aqui, eu ia virar para cá já para correr. Não, esse menino vai tomar um couro de Golias. E do outro lado, se eu fosse um filisteu, eu ia me posicionar e falar: é agora que eu acabo com esses circuncidados. E aí Davi vai enfrentar Golias. Ele chega com uma fundazinha, acerta no meio da testa. Golias cai, ele mata Golias e tal. Aí o que acontece? Os israelitas que já estavam preparados para correr, eles falam: meu, Deus
Deus é quem faz, queridos. Aquilo que nós entendemos muitas vezes como uma derrota, você olha para Davi, naquela situação você vai falar: meu, deu ruim. O Senhor está trazendo juízo sobre Israel. Nem tudo que para nós, queridos, é derrota, é de fato uma derrota. A gente entende, a gente olha muitas coisas, a gente fala: puxa Deus, deu tudo errado, deu ruim, não vai dar, não vai acontecer. Eu quero que você leia comigo de novo só o versículo 36 desse capítulo, queridos. Olha o que Davi diz: fiz isso com um leão e o urso, e farei com esse filisteu incircunciso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Sabe, os processos que nós vivemos, Davi fala: eu enfrentei o urso e o leão e eu venci. Nos processos que você enfrenta e vence, é onde o Senhor te mostra a identidade que Ele tem para você. E ainda que você seja derrotado, porque, queridos, certamente Davi em algum momento não venceu tudo. Eu acredito que talvez tenha tido algum momento que ele nem viu um leão pegando, uma ursa pegando, um lobo, sei lá, alguém aparecendo e roubando. Mas aquilo serviu para ele crescer. Claro que com a vitória aqui, isso se torna muito melhor. Os processos que nós vivemos e enfrentamos e vencemos ou não vencemos segundo o homem, nos condiciona a viver algo mais. Está comigo, querido? Ora aí por mim que o tablet está dando pau aqui. Tá bem, peraí. Nossa. Quando Davi enfrenta então esse homem, queridos, quando ele passa por esse momento, ele traz à memória aquilo que ele enfrentou antes. O que eu quero dizer nesse momento é: traga à memória aquilo que você já enfrentou, os processos que você já viveu, eles que vão te condicionar a novas etapas. Se você não consegue trazer a memória, Pedro, se você conseguir me trazer o celular, esse aqui já baixou para cima. Se você não consegue trazer a memória, se você não traz a memória, o que a palavra vai dizer? Qual é aquele versículo em Filipenses? Traga à memória aquilo que te dá esperança. Por que Davi tinha coragem para enfrentar Golias? Porque ele tinha a esperança que o mesmo Deus que o condicionou a vencer o leão e a ursa, ou o urso, também estaria com ele ali. Deixa eu te perguntar algo, queridos. O Senhor deu uma palavra para Davi: ei, enfrenta Golias, eu sou contigo. Davi tinha uma palavra? Davi tinha uma certeza, ele tinha um grande porquê. Fala para o irmão do seu lado, queridos. Peraí, deixa eu falar a frase primeiro, depois você fala. Se nós não temos um grande porquê, na primeira tribulação nós abandonamos o barco. Não só da igreja, mas do casamento. Se você não sabe o porquê do seu casamento, na primeira tribulação você fala em divórcio. Se você não sabe o porquê de participar, de fazer parte de uma igreja, no primeiro momento de confronto que você recebe, você fala: não, eu vou ser crente em casa. Se você não sabe o porquê, se você não tem um porquê, você não tem nada. Nós precisamos discernir, queridos, aquilo que é o propósito das nossas vidas. A cada passo que nós damos, a cada momento que nós enfrentamos alguma adversidade, alguma circunstância contrária. Sabe, o Fred, ele diz sempre isso: cara, ninguém cresce na Disney. Quantos querem ser maduros aqui? Quantos querem crescer espiritualmente? Então para de fugir das tribulações. Para de fugir daquilo que vem contra você. Você quer passear na Disney o tempo inteiro? Cara, você vai andar com o Mickey e com o Pateta o tempo inteiro. Tá me entendendo? Nós precisamos enfrentar os nossos desafios diários, frequentes, porque isso é o que nos traz combustível para
permanecer, para prosseguir. Todo combate, queridos, que nos é proposto, ele deve ser enfrentado. Fala para o irmão do seu lado, enfrenta. Nós precisamos decidir parar de fugir com medo, queridos, e nos virar e combater o bom combate. Sabe, a palavra diz nos dizer lá em 1 Timóteo que o Senhor não nos deu espírito de covardia. Eu estou com medo. Sabe, esses dias nós estávamos no velório da Dona Edith, e eu estava falando com alguns irmãos que a Rê, no final do ano passado, dia 29, foi meu aniversário em dezembro, e ela falou: você é um cara de perseverança, de coragem, você enfrentou isso aqui. Eu fiquei olhando assim e falei: é? Porque eu comentei com os meninos que eu estava conversando, de nada por te chamar de menino, tá, Tunai? Mas eu comentei com eles, queridos, eu estava conversando com o Ti e com o Tunai. Eram 2 Ti contra o Tunai. E eu falei: olha, as coisas para mim costumam ser muito naturais, assim. Eu não fico mistificando aquele negócio de outro mundo. Por quê? Não sei. Mas eu casei, queridos, no sábado, no domingo eu já estava tranquilo casado. A Rebeca não. É claro que eu precisei me ajustar em um monte de coisa. Me entenda, não estou dizendo que não existem desafios, mas eu estou dizendo que os desafios precisam ser enfrentados de forma leve. Sabe, qual foi a primeira vez que você, todos aqui, eu acredito, são maiores de idade, de 18 anos, gente entra num carro para dirigir a primeira vez, fica morrendo de medo? Sim ou não? Sim, eu fui aprender a dirigir na autoescola, tinha 18 anos completados. Eu entrei no carro, eu estava com medo. E o instrutor virou e falou: Ti, liga o carro. Você já dirigiu? Eu falei: nunca. Só carrinho de bate-bate. Aí ele falou: é igual, só não pode bater. Eu falei: então já não é tão igual. Ele falou: liga o carro. Eu liguei. Ele falou: sabe como é que funciona o sistema aí de marcha, embreagem e tal? Eu falei: já prestei um pouquinho de atenção em outras pessoas dirigindo, eu acho que sim. Ele falou: então vamos lá, sai. Eu engatei a primeira e saí. E sabe o que é interessante? O carro nem deu aquela... que é normal, assim, né? Aí a gente começou a andar, engatei a segunda, andou mais um pouquinho, engatei a terceira. Ele olhou assim pra mim e falou: você tá mentindo, você já dirigia. Eu falei: nunca dirigi, primeira vez. E tranquilo como um grilo, de boa na lagoa. Mas por dentro, queridos, eu estava em pânico também, porque eu nunca tinha dirigido. Sabe, quando nós tiramos carta, quando nós recebemos a habilitação, o pessoal costuma brincar, né? Parabéns, agora você está armado. Você tem uma arma nas suas mãos. Mas eu enfrentei aquilo com leveza, com naturalidade. Isso não significa que não seria difícil. Quer dizer, eu tirei a carta, com uma semana de cartas, sofri um acidente. Na realidade, o pneu estava tão careca, a gente nunca tinha reparado nisso. Menino, 18 anos. Aí o farol fechou, eu freiei com tudo. O carro não tinha ABS, ele travou, mas o carro não parou, né? Pneu careca. Então, avancei o sinal, peguei a traseira de um cara. Uma semana de carta. Eu conheço histórias de pessoas que tiram a carta 2, 3, 4, 5, 10 anos, aí sofrem um acidente, nunca mais dirigem. Por quê? Eles trazem à memória o quê? A derrota, aquilo que foi ruim, não aquilo que foi bom. Não os 10 anos que eles tiveram de carta e não tinham sofrido nada. Obrigado, Lucas. O que você tem trazido à memória? Quando você precisa enfrentar alguma coisa, o que você traz à memória? O que você gera no seu coração? Expectativa de vitória? Ou você já entra no enfrentamento e fala: puxa, vai dar errado, não vai dar certo, não vou conseguir. Muda a sua postura, irmão. 17 para 18 anos, Davi enfrenta Golias. Ele tem a nação inteira na sua mão. Se ele perde, era uma nação inteira que se tornaria escrava. Esse era o acordo. Em nenhum
momento de Davi fala de derrota. Eu duvido que não tenha passado no coração dele assim: se eu perder, deu ruim. Mas ele não se apega a esse sentimento, queridos. E sabe, é exatamente isso que o diabo lança nas nossas vidas. Você não vai conseguir, não faz não, fica aí, está confortável. Eu falei semana passada, queridos, o conforto está a anos-luz de distância do nosso propósito. Você quer viver o propósito de Deus para a sua vida? Sai da sua zona de conforto. Sai daquele lugar que está cômodo, que está fácil. Sabe, eu sou baterista, ou eu engano na bateria, mas eu aprendi bateria, estudei vários anos. Mas poucos sabem que o primeiro instrumento que eu comecei fazendo aula foi um violão. E eu fiz, sabe quanto tempo de aula? 1 semana. Ou seja, uma aula. Eu fiz uma aula, começou a doer os dedos, eu falei: não quero. Vou pro teclado. Minha irmã fazia aula de teclado, eu falei: vou fazer teclado. Aí fui pro teclado, doía os pulsos. Aí o que eu falei? Não quero. Quero violão, voltei pro violão. Aí fiz uma aula de violão de novo, falei: não, acho que doer os pulsos é melhor, vou voltar pro teclado. Aí 4 aulas eu fiz, 2 de teclado, 2 de violão. Aí na igreja não tinha bateria na época. Estava começando a igreja em Congonhas. Eu falei: eu quero bateria. Não tem bateria, não vou fazer aula. Aí passou um tempo, um abençoado ofertou uma bateria. E a minha mãe falou: vamos começar, tia? Eu falei: vamos. E aí eu comecei. E toquei bateria, fiz anos de aula de bateria. E depois, mais velho, já com os meus 21 anos, isso foi mais ou menos, eu tinha uns 10 anos, queridos, 12 anos. Aí lá com uns 21 anos, já tocava na igreja, estava tudo tranquilo, favorável. Minha zona de conforto. Aí eu estava fazendo aula de canto. Misericórdia, glória a Deus pela sua vida, irmão, que Deus te dê em dobro. Mas eu comecei a fazer aula de canto e eu falei: pô, ô Lu, era o Luiz que dava aula pra gente, pra mim, pra minha irmã, pra minha mãe também na época. Eu falei: cara, eu queria fazer aula de violão, que é gostoso, sabe? Falei: eu não consigo orar em casa tocando bateria. Não, sabe, não orna muito. E aí eu falei: bom, eu queria tocar violão e tal, mas aí eu conversei um pouco com o professor e eu falei: aconteceu isso, meus dedos doía. E ficava naquele negócio, faz a nota, fica lá, 20 minutos na mesma nota, Falei: eu queria tocar uma música logo. Aí o professor foi ligeiro, o que ele fez? 3 notinhas, me deu lá, toca aí. Eu comecei a tocar e tal, 3 notas fáceis. Aí enquanto eu estava tocando, ele saiu, foi tomar uma água, ele voltou, ele viu que eu por ser baterista, eu já tinha uma noção de tempo e tudo mais, estava tocando certinho a música. Aí ele entrou na sala cantando: nos galhos secos de uma árvore qualquer. Aí ele entrou cantando assim, eu falei: mano, eu tô tocando uma música, velho. Aquilo me deu o quê? Estímulo. Ele entrou cantando, eu falei: tô tocando. Aí eu fiquei meia hora ali. Pensa nos dedos que doeram depois. Mas eu tava tocando uma música. Tava preocupado com os dedos doendo? Não tava nem aí pros dedos doendo. Falei: com o dedo doendo ou sem doer, vou tocar. É uma das poucas músicas que eu sei até hoje. Não. Mas sabe, aquilo me deu estímulo. Se eu sentar no teclado hoje, queridos, eu toco no máximo aquela música do Danoninho. Sabe? Me dá Danoninho, Danoninho. É o que eu sei tocar. Isso porque é uma sequência que você vem descendo assim, é bem simples. Mas aquilo me deu estímulo. Às vezes a gente entra na salinha de oração aqui, eu pego o violão, eu começo a tocar e tal, eu toco algumas músicas, eu toco 5 músicas. Eu sei umas 10, mas eu só lembro de 5. As outras 5 eu sempre tenho que olhar para ver as notas. Mas sabe, aquilo te deu estímulo, aquilo me dá estímulo para continuar, para permanecer. O que você tem trazido à sua memória? Como você tem adaptado, como você tem andado, como você tem caminhado na sua vida, querido? Todo combate, queridos, que nos é proposto, ele deve ser enfrentado.
Nós devemos decidir parar de fugir com medo e nos virar para combater esse combate. Eu acabei de ler essa frase. Nós precisamos entrar de cabeça nisso. Precisamos decidir quem nós somos e qual o propósito, por que nós vivemos e pelo que estamos dispostos a morrer. Sabe, Martin Luther King, ele disse assim: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem um motivo para viver. O que aconteceu com Davi nesse momento que ele está levando comida para os irmãos? Abre comigo aí no versículo 26. 26, 27, olha só. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Nessa hora, Davi tinha um porquê. Qual é o seu porquê? Nessa hora, Davi encontra um propósito para aquele momento. Ele tinha um porquê. Qual era o porquê? Cara, eu não pago mais imposto. PVU, PVA, DPVAT, INSS, ISS. Sabe o que é isso, queridos? Uma economia no ano que... muito boa. Nessa hora ele encontra um porquê. E de sopetão ainda vira genro do rei. Você tem um porquê? Sabe por que muitas pessoas não têm um porquê de vida? Porque elas estão acomodadas. Sabe, entre sexta e ontem, sábado, eu fui em 2 velórios. E você vai em velório, naturalmente você começa a meditar, a pensar em algumas coisas. E algo subiu ao meu coração. Muitas pessoas estão mais focadas na morte do que na vida. Sabe, quantas pessoas, quantas famílias não estão preocupadas em comprar um jazido, um lugar lá e manter aquilo durante anos, para que você tenha uma morte digna? Como se você não tivesse um jazido, você não teria dignidade na morte. Sabe por que essas pessoas pensam tanto na morte? Porque elas não têm um motivo para viver. Ou como disse Martin Luther King, elas não têm um motivo para morrer, por isso elas não têm uma razão para viver. Você tem um motivo para viver, queridos? Qual é o motivo que você tem para viver? Ei, Cristo te deu vida. Cristo morreu no meu e no seu lugar para que nós tivéssemos vida hoje. Você tem um motivo para morrer. Como diz Paulo, a morte para mim é lucro. Se eu morrer, é nós no Pai. Se eu não morrer, é nós na terra anunciando o Pai, anunciando o Evangelho de Cristo, anunciando o reino de Deus. Você tem um motivo para morrer, por isso você tem uma razão para viver. Essa é a situação de Davi. Ele está ali, ele encontra um porquê, ele encontra um motivo. Sabe, como eu disse já, se eu não tenho um porquê de estar casado, se eu não sei o porquê de estar casado, o primeiro enfrentamento, a primeira louça que precisa ser lavada e nenhum dos dois quer, já se fala em divórcio. Sabe, eu já ouvi relatos de pessoas que se separaram porque meu marido utilizava a minha escova de dente. Separei. Meu Deus, isso é inadmissível. É muita intimidade para mim. Muita intimidade. Todo casal casado faz aquele negócio a mais, né? Agora, usar a escova de dente é muita intimidade. Você entende que não faz sentido? Eles não tinham um porquê. Esse tipo de casal não tem um porquê. Sabe, quarta-feira agora, o Pedro pregou, ele falou sobre metas e objetivos. Quem veio na quarta-feira? Eu estava aqui. Você que não veio, o que você estava fazendo?
Tô brincando. Mas se você não assistiu, assiste lá no YouTube. Recomendo realmente essa mensagem, queridos, que é realmente relevante para nós. Vale a pena assistir. E ele mencionou a respeito de metas, as metas que nós elaboramos para um ano. E eu me lembrei que naqueles dias, naquela semana, foi quarta-feira agora, né? Eu acho que talvez na segunda-feira eu estava mexendo em alguma coisa, eu achei um papel lá. Eu estava procurando um outro documento, na gaveta que eu deixo os meus documentos ali. E eu encontrei as minhas metas para 2016 ou 2017, eu não lembro exatamente o ano. E eu tomei o cuidado de ler, eu falei, poxa, que interessante, quais eram as minhas metas? Era essa e essa, eram 3 metas. E o Senhor na hora soprou no meu coração. Ele falou, você elaborou essas metas e você orou por elas. As metas se cumpriram? Eu falei, se cumpriram, Deus. Consegui alcançar o objetivo que eu tinha com essas metas. Ele falou, exatamente. Os processos que você viveu no alcance dessas metas te condicionaram a viver o que você está vivendo hoje. Eu falei, estou entendendo, Deus. Aquilo que você tem vivido, quais são as metas que você tem estabelecido, queridos? Os processos que você está passando, eles vão te condicionar a alguma coisa. A questão é, você olha para as suas pegadas e você vê que elas te apontaram para a zona de confronto ou para a zona de conforto? Para onde os seus passos estão te levando? Se nós caminhamos para a zona de conforto, as pegadas param em algum momento, porque você deve estar deitado, sentado no sofá assistindo Big Brother. Nem está passando, eu acho que nem está passando. Eu falei isso para não dizer outra coisa. La Casa de Papel, Grey's Anatomy, eu assisti isso tudo também, querido. Mas sabe, deixa eu te dizer algo a respeito dessas metas até. Tenha metas. Olha só, eu deixei anotado, eu queria incentivar você a estabelecer algumas metas, 4 metas para você esse ano com relação à sua vida espiritual. Anota aí, escreve aí. Primeira meta, leia a Bíblia todo dia. Nós falamos disso quarta-feira. Se você ler 3 capítulos por dia, queridos, de segunda a sexta, no sábado e no domingo, você lê 4 capítulos, em um ano você lê a Bíblia inteira. Você viu aqui, a gente leu um capítulo dos grandes na Bíblia. Deu o quê? 7 minutos? 6, talvez? Será que você consegue tirar, se deu 7 minutos, vamos triplicar, 21 minutos. Você consegue tirar 21 minutos do seu dia para ler 3 capítulos por dia? É possível? Além disso, ore no secreto todos os dias. Segunda meta. Leia a Bíblia todos os dias. Segunda meta. Ore no secreto todos os dias. Quer dizer, eu não estou falando de você entrar no quarto e ficar 5 horas. Você tem uma vida que precisa ser vivida. Mas essa vida vivida, ela precisa ter a inserção de tempos, períodos com Deus, diariamente. Então tira um tempinho, 21 minutos. Aí você fala, puxa, eu não tenho, agora de manhã eu li 21 minutos, então eu não tenho mais 20 minutos para fazer de oração. Mas eu tenho 9 minutos, dá meia hora. Você fala, pô, eu vou orar uns 9 minutos e vou pro meu dia. À noite, você ora mais 10. Aí você já vai estar orando 10, ora uma a mais, dá 11. Você completa 40 minutos no seu dia que você teve tempo com Deus. Isso será extremamente relevante na sua vida. Terceira meta, queridos, jejue uma vez na semana. Nós estamos no dia 12, você já jejuou esse ano? O que você está esperando? Chegar no Natal? Quem é você, Thiago, para falar? Qual foi a última vez que você jejuou? Não vou nem falar desse ano de 2020, mas qual foi a última vez que você fez um jejum, querido? Você quer mais de Deus? Você sonha com mais de Deus? Ou você está se iludindo por mais de Deus? Porque quem sonha, ele faz alguma coisa para aquilo realizar, para aquilo concretizar. Aquele que se ilude,
senta no sofá e fica esperando a coisa acontecer sozinha. Você é um iludido em Deus ou você é um sonhador em Deus? Vocês estão calados, fiquei com medo, queridos. Hã? E a última meta, a quarta meta, querido, compartilhe o evangelho todos os dias. Ai, Tiago, eu tenho vergonha. Posta no Instagram, no WhatsApp. Não precisa olhar na cara do irmão. Posta lá um versículo, você está compartilhando, querido. Sabe, chega no irmão, ou no não irmão, não crente. Chega para ele, cara, Deus te ama. Bom dia, que o Senhor te abençoe no seu trabalho. Eu duvido que a pessoa vai falar, sai daqui, ó. Sabe, não tem uma pessoa que você chegar no meio da rua, para qualquer um, a pessoa pode estar atrasada 2 horas. Você chegar para ela assim, cara, posso orar por você? Eu sou Tiago, queria orar por você. Ela vai falar, não, ora lá de casa. Eu tenho um tio carrancudo, que a gente fala várias vezes, podemos orar por você? Ele fala, pode. A gente fala, tá bom, vamos orar. Ele, não. Aí você ora da sua casa, mas pode orar, não deixa de orar por mim. Talvez ele não quer naquele momento, mas ora por ele. Querido, é muito difícil alguém recusar a oração. Recusar um estender de mão. Qual foi a última vez que você orou por alguém? Hã? Oh, olha. Glórias. Vamos bem. Então, queridos, tenha metas. Sabe, aqui na igreja nós precisamos ter metas. Ah, não, Tiago, você está falando de ter meta. Não, calma, não é aquela meta que a gente, não, em 2 meses eu quero dobrar, em 3 meses eu quero triplicar. Não é isso que eu estou falando. Mas nós precisamos sonhar, nós precisamos ter metas. Se a gente não tem meta, qualquer coisa que a gente fizer tá bom. Davi entra na guerra, na luta contra Golias, ele faz o quê? Ele estabelece uma meta, queridos. Eu preciso de 5 pedras. Eu acredito que com uma eu acerto. Mas se por algum acaso eu errar, eu tenho outras 4. Ele estabelece uma meta. Quais são as suas metas? O que você tem estabelecido? Ou você está com o profeta Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Já tem uns irmãos que começaram até, né? Sabe, se a gente deixa... não, deixa a vida, sabe? Que eles... olha para a Edith, já não está conosco. Se alguém ver ela aqui, está amarrado, irmão. Mas... se lembra da Edith, o que ela fazia, queridos? O zelo dela nos constrange. O legado que ela deixou com toda a sua simplicidade nos constrange. Sabe, 71 anos, queridos. 2 domingos antes, no meu aniversário, foi a última vez que eu a vi. Ela chegou cedo, arrumou a recepção, organizou as coisas ali, pegou o meu filho, que é aquele que ficou subindo aqui durante o louvor. Sai daqui, menino, para de fazer bagunça aqui na recepção. Certeza, umas 2, 3 vezes. Ela falou para a Rebeca, inclusive. Chamei a atenção do Isaac, viu? A Rebeca, é isso aí, pode chamar ele. Zelosa. Ela não vivia a vida assim, não, vou chegar às 7h30 no culto. Nenhum problema se você teve algum problema e por isso se atrasou. Acontece, querido. Mas sabe, ela era posicionada. Ela era intencional naquilo que ela fazia. A gente falava com o Márcio falava, nossa, ela reclamava, colocava o nome da escala, o nome dela na escala da recepção. Ela reclamava, querida. Como assim? Você colocava o nome dela e falava, pode parar. Todo culto eu estou escalada, eu não quero que você coloque meu nome, não. E a gente está aqui, qual é a minha próxima folga? Qual é a minha próxima folga? 71 anos, queridos. O legado que essa mulher deixou nas nossas vidas.
Eu não sei se vocês conhecem a história dela com o Renato. O Renato era usuário de drogas. Ela foi um instrumento de Deus para recuperar esse homem. Quanto ela foi relevante nas nossas vidas, com a sua simplicidade. Não teve uma pessoa que não falou no grupo, por exemplo, do WhatsApp: nossa, ela sempre nos recebia com um sorriso. Ela sempre nos dava uma boa noite. E a gente passa carro no culto todos os dias que a gente vem quase para a igreja. Seja leve, querido. Viva a vida com leveza. Tenha metas, sabe? Dalila, como líder daí, mais antiga da célula, sonha com as células, Dali. Começa a orar. Nós estamos com 4. Olha só, queridos, nós tínhamos uma no passado. No começo do ano, né? Depois, no decorrer do ano, a gente multiplicou para 4. Qual é a meta para esse ano? Não, manter, vamos manter. Por que manter, irmão? Manter, você já começa a entrar na zona de conforto. Começa a orar por mais. Você que é líder de célula, você já está orando por uma liderança dentro da sua célula? Você já está olhando assim: poxa, quem é a pessoa que eu vou levantar aqui no meu lugar? Sabe, eu já falei sobre isso. Eu liderei diaconato, eu liderei louvor dos jovens, louvor do principal, né, da eclésia como um todo. Eu liderei algumas coisas aqui na igreja. E toda vez que eu assumia alguma coisa, imediatamente eu começava a orar: Deus, quem é a pessoa que eu vou levantar para o meu lugar? Porque eu quero alçar voos maiores. Eu não estou falando, queridos, que eu queria estar no púlpito, não é isso. Mas eu queria alçar voos maiores. Eu liderei o diaconato dos jovens por quase 2 anos. Aí depois me colocaram para liderar também o diaconato principal. Aí nessa época eu já tinha saído do louvor dos jovens. Aí foram me buscar, trazer de volta para o louvor para ser o líder no louvor. As coisas loucas, o cara não faz nem parte da equipe e depois traz ele de volta para liderar a equipe. Falei: vocês querem arrumar encrenca para mim, né? Não é? Aí depois assumi a liderança também do louvor principal. Depois fiquei interino na igreja, aquele processo que vocês sabem bem. Sabe, nós precisamos viver etapas, nós precisamos passar pelas etapas. O que me condicionou a estar aqui hoje? Antes de tudo, primeiro de tudo, queridos, a primeira liderança que eu assumi. Lá atrás, 12 anos atrás, 13 anos atrás, misericórdia, Deus, eu estou ficando velho. Primeira vez que eu assumi os jovens. Nós começamos o trabalho de jovens, eu, a Rebeca e o Clodoaldo. Nós tínhamos, sei lá, uns 5 jovens. Era isso, Edinho? Você lembra? Edinho estava desviado nessa época. Enfim, eu não sei, mas a gente teve cultos. Em algum momento a gente chegou a ter lá 40, 50 jovens. E eu fugia do púlpito, queridos. O que menos pregava era eu. A Rê pregou, o Clodoaldo pregou. Aí eu chamei outras pessoas para pregar. Aí quando chegou uma hora eu falei: bom, eu tenho que pregar também. Eu pregava, depois rodava todo mundo de novo, umas 2 vezes. Aí depois eu pregava de novo. A minha preocupação não era o púlpito, mas era conduzir as pessoas a Cristo. Sabe, as etapas são o que nos condicionam a viver o propósito. Aquele processo pequeno lá, inicial. Queridos, se eu pulo as etapas na escola, eu não quero cursar o maternal, eu não quero cursar os anos letivos normais do ensino médio, eu quero ir direto para o primeiro colegial. Vai dar certo? Eu vou chegar lá, a matemática, eu nem sei o que vai ter lá de matemática, eu nem lembro mais. Mas sei lá, eu vou saber fazer 1 mais 1? Talvez saiba, uma conta simples, mas chega lá 7 elevado à quarta, aí você não... O que é isso, elevado? Por que tem um número pequenininho em cima do 7 aqui? Você não sabe o que é. O processo menor foi o que me condicionou a viver outros processos que foram elevando o número de dificuldade. Você está me entendendo? Está comigo, querido? Em que etapa você está parado, querido? Porque para o Senhor ter me incomodado para trazer essa mensagem essa noite, existe alguma coisa que está travada nas nossas vidas. Existe alguma coisa que está meio nebulosa, assim, a gente está talvez ficando meio confortável com alguma coisa. O
que está confortável na sua vida demais, assim, que você deveria estar correndo mais? A gente precisa entender, como eu já falei, que nem tudo que vem de ruim, que a gente acha que é ruim, é necessariamente ruim. Olha só, abre aí Gênesis 39. Nós vamos ler do 1 ao 23. História de José, como eu brinco, o Zé do Egito. Quem conhece a história dele? Amém. Vamos ler ali. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes israelitas, eles venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia do serviço da casa do Senhor, no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Até aí, beleza, né? Ele começou cuidando de algumas coisas e cresceu. O processo pequeno condicionou a um processo maior, a uma dificuldade maior. Segue aí. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio, por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José, e tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou-se e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa, e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma. Olha só a frase que ele diz: ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Por que ele tem autoridade? Por quê? Porque eles nem toda autoridade delegada é provida também da autoridade de fato naquele lugar. Eu lembro da história agora de um brasileiro que foi morar na América, nos Estados Unidos. E ele chegou lá e tinha um técnico no time. Ele foi fazer faculdade, tinha um técnico no time ali da faculdade, ele foi jogar futebol brasileiro. Aí o técnico passava as instruções para o time. Quem tinha autoridade? Delegada, o técnico. O time entrava para dentro de campo. Esse brasileiro era o capitão. Ele reunia o time e falava: não vamos fazer nada do que ele falou. Vamos fazer isso, 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 isso. Quem tinha autoridade sobre o time? O técnico ou o capitão do time brasileiro? Nem toda autoridade delegada é autoridade outorgada. O que condicionou José a ter autoridade sobre toda a casa de Potifar? O processo pequeno que ele viveu e passou. Porque as pessoas olhavam para ele e falaram: esse cara não é pouca coisa não. Mas vamos continuar no texto. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que seu manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou o seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe a sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu.
Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo que o Senhor estava, de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. É até o 23? Isso aí, até o 23. O que nós vemos nesse relato de José? Ele está bem, está servindo ao cara que era o maior no comando do exército, ou seja, estava servindo basicamente ao vice-presidente da nação. Ele era o cara de confiança desse homem, estava tranquilo. Para ele estava tudo bem estar ali. Ele tinha domínio sobre tudo, ele liderava toda a casa de Potifar, ele comia o que queria, ele vivia da maneira como queria. Como eu brinquei semana passada, está tranquilo, está favorável. Mas aí o que acontece? Chegou endemoniado, tenta agarrar ele, mente, cria uma situação e ele vai para a prisão. O que eu e você pensaríamos nessa hora? Acabou, é o fim. Sim ou não? O que você pensaria, querido? É o fim. Mas nem tudo aquilo que nós vemos como fim é o fim. Esse processo que ele foi para a prisão estava o condicionando a viver coisas maiores. Ele se torna encarregado da prisão. E você fala, pô, Tiago, era muito melhor ele ser encarregado da casa de Potifar do que da prisão. Eu concordo com você. Mas foi na prisão que Deus o condicionou a ser o encarregado de todo o Egito. O que ele sofreu, o que ele viveu na prisão, foi o que condicionou ele a liderar a nação egípcia. Lembra que eu falei qual é o tema da mensagem, queridos? Processo, identidade e o quê? Coragem. Se você for preso, você tem coragem para enfrentar a prisão? Não para fazer rebelião, mas para enfrentar aquele momento de cárcere com integridade, com o caráter de Cristo. Ou você vai lançar tudo para o altar, dane-se, Deus se esqueceu de mim. Nesse momento é o momento que José permanece íntegro. Ele vive um processo menor, e aí Deus o levanta para ser o líder de toda uma nação. De que maneira ele chega a liderar a nação? Estando debaixo somente do rei. Querido, você não está entendendo. O cara está preso, ele vai preso porque a mulher mentiu. Aí ele assume o governo da nação. Quem que passa a ser servo dele? Potifar. O que ele poderia fazer com Potifar? O que ele faz com Potifar? Nada. O que ele poderia fazer com a mulher de Potifar? Podia fazer o que ele quisesse. Manda mutilar, manda enterrar, manda matar, manda arrancar o cabelo, manda qualquer coisa. O que ele faz com ela? Nada. Ele é um homem íntegro. O que passou, ele deixa para trás. Mais importante, queridos, mais importante do que você cumprir o seu propósito, é você cumprir o seu propósito sem trazer as coisas que deveriam ter ficado lá atrás com você. Muitas vezes nós vemos pessoas que estão cumprindo o propósito de Deus estabelecido para elas, mas elas estão carregando tanta coisa junto. Tantas coisas junto. O que você está carregando? O que você está trazendo para cá, para perto de você, que não deveria mais estar contigo? Se nós olharmos Daniel 3, versículo 30, abre aí comigo, só esse versículo 3:30. Leia comigo. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Você não leu, mas eu quero te contar o que aconteceu antes. O rei
ele estabelece um decreto: quando tocar o sino, todos vão se curvar diante da estátua que ele havia mandado fazer. E o que esses 3 homens fazem? Toca o sino, pequenino, sino de Belém. Não era o sino de Belém, era o sino lá da Babilônia. E toca o sino, e o que eles fazem? Eles se curvam, certo? Claro que não, eles ficam em pé. Aí chega os fofoqueiros, chega lá no rei e fala: ó rei, eles não se curvaram não. Aí o rei manda chamar eles: nós vamos te dar uma nova oportunidade. E se você se curvar, está tranquilo, está favorável. Então vocês vão se curvar, e aí a gente não vai fazer nada. Eles falam: nós não nos curvaremos a nada e a ninguém, a não ser o nosso Senhor, o nosso Deus. E eles falam isso na cara do rei. O rei fica alucinado. Ele chama os seus capatazes, ele chama os seus servos e fala: ei, esquenta a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais do que o normal. Ele chama os homens mais fortes do seu reino e manda amarrar as mãos deles, de Sadraque, Mesaque e Abednego, de forma que eles não conseguissem se soltar. E fala: atirem os 3 na fornalha. E os capatazes que levam os 3 à fornalha morrem nesse caminho, porque a fornalha estava tão quente que não era possível permanecer ali. E eles jogam os 3 lá dentro, morrem, e os 3 ficam lá dentro. Aí quem canta, está tranquilo, está favorável, são os 3. Porque sabe, a palavra vai dizer que nem as roupas deles ficaram cheirando a fogo. Quem curte um churrasco? Eu amo um churrasco, eu faço um churrasco. Sabe que a minha esposa mais gosta do churrasco? A hora que eu tomo banho depois do churrasco, porque ela reclama do cheiro. A gente sabe bem que você ficar ali perto do fogo, você fica todo defumado. E a palavra vai dizer que nem a roupa deles ficou cheirando. Eles permanecem fiéis, eles permanecem tementes. Sabe o que eu e você faríamos no lugar deles? Deu ruim. A fornalha, o rei deve ter falado na frente deles: esquenta essa fornalha 7 vezes mais. Deu ruim. Eu fico imaginando a gente chegando, sendo lançado na fornalha, os caras do nosso lado nos lançando na fornalha e morrendo, não suportando o calor. Quantos aqui já foram para a praia? É gostoso, você fica ali na praia assando, né, tomando aquele sol, não sei para quê, pegar cor. Mas chega uma hora que você cansa, não cansa? Você fica lá, meus pais estão no litoral, eles descem às 9 da manhã para a praia e ficam até às 5 da tarde, quer dizer, eu não tenho saco para isso. Eu não tenho pele para queimar tudo isso. E eles ficam lá, vira de um lado, vira do outro, vira de um lado, vira... Parece... Deixa pra lá. E queridos, a gente cansa, chega um momento que a gente cansa. Eu vou pra piscina, eu vou tomar um banho, eu vou mergulhar, eu vou fazer alguma coisa. A gente não aguenta. Esses homens chegam perto do fogo e morrem. Você tem noção de qual temperatura deveria estar ali? Muito alto. Esses homens são lançados na fornalha. E esse rei olha para eles e fala: cara, e chama seus capatazes. A gente não lançou 3 homens lá dentro? Por que eu vejo um quarto andando lá dentro? Querido, deixa eu te dizer, o Senhor zomba dos seus inimigos. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. O Senhor zomba dos seus inimigos. Isso não é uma questão de soberba no sentido ruim. Mas sabe o que é interessante? Esses 3 homens viram para o rei antes de serem lançados na fornalha e falam para ele. O rei fala para eles, né? Nenhum Deus é capaz de preservar ninguém na fornalha. Nenhum Deus. E eles falam: tudo bem, nos lance na fornalha e o Senhor nosso Deus nos livrará. Mas se Ele não nos livrar, nós não negaremos a Ele. Nós permaneceremos fiéis a Ele. Sabe o que é isso, queridos? Não estou preocupado se eu vou ser livrado da morte ou não. Estou preocupado em honrar o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória.
Não importa o processo que eu estou, não importa se eu estou na prisão, como José, não importa se eu estou enfrentando Golias, ou se eu estou enfrentando uma ursa ou um leão, e ninguém está me vendo. Importa que eu vou enfrentar esse desafio com integridade. Ei, Deus está comigo, e se Ele é comigo, quem é contra mim? Mas se eu não passar pelo processo com vida, eu continuo com Ele. Sabe, é isso que te condiciona a viver coisas maiores. Eu vejo isso muito claramente, por exemplo, quando a gente vai orar por alguém, queridos. Qual é o seu problema? Eu estou com dor de cabeça. Essa é facinho. Sabe, aí você ora por uma dor de cabeça, o cara é curado. Você fala, mano, curou a dor de cabeça. Aí você ora por outro cara com outra dor de cabeça, curou. Você vai tomando coragem para aquilo. Aí chega um cara para você, qual é o seu problema? Eu tenho uma hérnia de disco aqui que... Aí você fala, pô, Deus cura. Eu já orei, né? Curou por dor de cabeça. Vamos orar pela hérnia também. Você toma coragem, tá me entendendo, queridos? O processo pequeno te condiciona a viver processos maiores. Quais são os seus processos? O que você precisa enfrentar hoje? E falar, ei, chega, eu não vou mais atuar com medo sobre esse processo. Eu vou enfrentar esse desafio e falar, ei, o Senhor dos Exércitos está do meu lado. Quem é esse incircunciso? Quem é esse que vem? Quem é esse que ousa? Sabe, a palavra vai dizer lá em Apocalipse que quem vence a guerra não é o Deus da guerra, é o Deus da paz. Ah, querido, o Senhor da paz, Ele vence a guerra como? Com um espirro, com um sopro. Acabou. Ele não, a gente se desespera. A gente perde o chão, a gente perde as estribeiras. Não, deu tudo errado. Não deu tudo errado. Esse processo que você vive é para te levantar para algo maior em Deus. Quais são os seus processos? O que você está vivendo de dificuldade hoje, querido? O processo de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha os promoveram ainda mais a novos cargos de autoridade. É esse versículo que a gente acabou de ler. Eles enfrentam a fornalha, eles saem da fornalha e esse rei levanta eles para os maiores cargos ali, ó. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. E não só isso, ele estabelece um novo decreto: qualquer pessoa em toda a Babilônia que falar qualquer coisa contrária ao Deus desses homens vai morrer. E vai morrer como? Na fornalha. O processo que você enfrenta, queridos, é aquilo que te condiciona a viver coisas maiores. Mas vamos voltar lá para Davi. O que Davi precisava enfrentar era ele quem precisava enfrentar e ninguém mais. Eu não vou ler aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, para a gente finalizar logo. Mas Saul chega para Davi e fala: tudo bem, vai enfrentar Golias, mas vai aqui com a minha armadura. Aí Davi põe a armadura, só que o que acontece? A gente leu agora há pouco, a armadura é grande para ele. Ele era um garoto ainda de 17 anos, 18 anos. Saul já era um homem formado, homem de guerra. E aquilo não serve para ele. Sabe, o que eu e você enfrentamos é o que nos condiciona a viver coisas maiores. O meu testemunho de vida não te condiciona a viver coisas maiores. O meu testemunho de vida te impulsiona a viver os seus desafios, mas não é o que te condiciona a viver coisas maiores. Se você não enfrentar os seus desafios, você não viverá coisas maiores. Aquilo que está sendo proposto diante de você é porque Deus quer te levantar para coisas maiores. Enfrenta, querido. Para de fugir da luta, para de fugir da labuta. Vocês estão aí ou vocês estão com medo? Misericórdia, gente, vocês estão aí? Os processos de Davi, queridos, primeiro o leão, depois a ursa, ou o urso, apontaram para ele a identidade de Deus, que Deus tinha para a vida dele. Nos nossos processos é onde nós somos formados e forjados. Qual é a sua identidade? Sabe, Miles Monroe,
Ele estava certa vez num aeroporto esperando para tomar um voo, para pegar um voo. Para quem não conhece, Miles Monroe era um pregador, né? Ele faleceu tem acho que 2 anos. Ele estava certo dia num aeroporto esperando para tomar um avião. E ele começou a olhar pela janela, ele viu aquele avião parado e várias máquinas, vários homens ali em volta, verificando tudo. Verificando engrenagem, verificando os níveis dos pneus, verificando se as asas estavam funcionando, verificando se o combustível era suficiente, verificando várias coisas. Para quê? Para que o voo fosse bem sucedido. Várias pessoas ali em volta. Mas, de repente, ele parou de olhar para o avião, ele olhou um pouquinho para o lado e ele viu um passarinho. E diante desse passarinho não tinha ninguém, querido. Não tinha ninguém verificando o nível, não tinha ninguém verificando o combustível, não tinha ninguém verificando nada. Esse passarinho, de repente, dá um pulo e sai voando. E sabe o que isso nos diz? O que esse homem entendeu, Miles Monroe, disse o seguinte: se você não sabe qual é a sua identidade, você precisa de muito esforço para fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Você precisa de muita gente verificando isso e aquilo. Você vai precisar de alguém te dando combustível, gritando na sua orelha: vai. Quem já fez academia com personal trainer? Vamos lá! 32, 31, falta só 30, vai! Ele fica ali o tempo inteiro na sua orelha. Tem hora que dá vontade de mandar ele lá os quintos dos infernos. Mas se você sabe quem você é, querido, não existe nada que precisa ficar ali na sua orelhinha. Vai, faz. Você sabe quem você é. A sua identidade está formada, está forjada. O que acontece com Davi? Davi sabia quem ele era em Deus. E ele sabia também que Golias não era em Deus. Quem é esse incircunciso que se levanta contra o Senhor dos Exércitos? Você sabe quem você é. Os processos te apontam a sua identidade. Os processos te mostram quem você é. Para de se esforçar para ser aquilo que você não foi chamado para ser. Eu estava com o Márcio conversando esses dias. Ele falou isso para mim: Ti, sabe o que é mais interessante? Você não deixou de ser quem você é. Aquelas brincadeiras bestas que eu gosto de fazer. Bem besta. Me respeita, menino. Sabe quem você é, queridos? Esses dias nós estivemos no velório e eu fui cumprimentar alguém. E quem me conhece sabe, né? Com quem eu tenho mais intimidade, eu faço aquela brincadeira assim, eu dou a volta na mão. Aí eu cumprimentei a pessoa direto, ele: nossa, o que aconteceu? Eu falei: estou me convertendo, irmão. Mas eu brinco, queridos, e eu falo isso, eu vou chegar na eternidade. E eu vou chegar para Jesus, vou dar a mão assim para ele, para abraçar ele, para cumprimentar ele vai fazer assim comigo. Tenho certeza. E eu vou cair, porque eu não vou estar preparado. Sabe, queridos, para de querer ser quem você não é. Ser quem você não foi chamado para ser requer muito esforço, sabe? Você precisa fazer muita força. É o caso do avião. Precisa disso, precisa regular os níveis, precisa regular aquilo outro. Porque ele não foi chamado. Cara, ferro foi feito para voar? Hã? Não foi. 1 Samuel 17, versículo 36. Davi diz: eu fiz isso com um leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o Senhor dos exércitos, do Deus vivo. A nossa identidade, queridos, é revelada nos processos que nós vivemos. Eu quero chamar o pessoal do louvor para nós encerrarmos. Quando nós não fazemos o que nós fomos criados para fazer, queridos, quando não sabemos da nossa identidade, nós precisamos de subterfúgios para continuar caminhando. Quando nós sabemos quem somos e para que nós fomos criados, nós passamos pelas etapas da vida, certos de que o caminho não é simples, mas de que Ele nos conduz no propósito das nossas vidas. Processo, identidade, propósito, coragem. Aquilo que parece uma derrota, queridos, um fim, vai nos promover a lugares maiores.
Nós chegamos a um tempo aqui que algumas pessoas que já não estão conosco falaram isso: é o fim, é o fim, é o fim. Mas sabe, nós não demos ouvido ao que as pessoas estavam falando, nós nos voltamos para Deus. Se Deus disse, é o fim, era o fim, acabou. Mas Deus nos disse, não é o fim. Nós estamos vendo já alguns frutos, nós estamos vendo algumas coisas, nós não precisamos ter pressa, queridos. Para de tentar pular etapa. Aquele que pega atalho, muitas vezes não chega nem no lugar que ele quer ir. No Rio de Janeiro, nós conhecemos a história de uma pessoa que errou um caminho, achando que pegaria um atalho, deu no meio da favela e deu ruim. Nem todo atalho que te é proposto é o que te levará para o seu propósito. Viva os processos da sua vida. Se coloque de pé, querido, no seu lugar. Eu quero orar com você. Viva os processos. Discirna, tenha entendimento de qual é a sua identidade em Deus. Enfrente os novos processos com coragem, porque o Senhor sempre vai querer te levantar, te exaltar a lugares maiores. Se for o caso, você chegar no fim da sua vida e você entender e discernir que você não precisa mais de etapas de processos, vai acontecer o que aconteceu com Paulo. Combati o bom combate, caminhei a carreira da fé, já cumpri o meu propósito. Mas eu quero te dizer essa noite, ainda não chegou esse dia sobre a sua vida. Eu não sei qual é a sua idade, eu não sei o que você tinha como propósito de vida daqui para frente. Mas eu quero te dizer, o Senhor tem grandes coisas para a sua vida. Tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para você não está no passado, está no seu futuro. Ah, Tiago, isso é marketing. Não, não é marketing não. Se o que o Senhor tem de melhor para nós já passou, então já é o fim. Não faria sentido nós vivermos se Deus não tivesse algo de melhor para nós ali na frente. O Senhor quer nos levar a lugares maiores. O Senhor quer te levar a lugares maiores. Quais são os seus processos, querido? Quais são as etapas que você não está enfrentando? Quais são as coisas que você está olhando e não tem coragem para enfrentar? Traz a memória. Traz a memória. Eu quero que você feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pensa nesse processo que você precisa enfrentar. Agora olha para trás e se lembra daquilo que você venceu. Eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu venci. Eu enfrentei o leão, eu venci. Eu enfrentei o urso e venci. Eu enfrentarei Golias e eu vencerei. A palavra nos disse que Golias tinha 2,90 metros. Alguns historiadores estudiosos dizem que Davi tinha 1,60 metro aproximadamente. Você tem noção de como Davi olhava para Golias? Golias tinha quase o dobro de tamanho do que Davi tinha. Mas Davi não olhava para Golias com os seus olhos naturais. Davi olhava para Golias na certeza de que o Senhor estava com ele. Traga a memória. O Senhor não nos deu espírito de covardia. Sabe, queridos, o processo, ele é o que te revela a identidade de Deus sobre você. E aí, sabendo quem você é, você tem coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. Essa noite é uma noite que Deus está nos apontando. Faça o que precisa ser feito. Não decidir é decidir não fazer nada. Essa noite o Senhor está nos apontando, dizendo: ei, eu estou contigo nesse processo, você não está sozinho.
ainda que pareça com a fornalha ardente, ainda que pareça com um Golias do outro lado, do dobro do seu tamanho, ainda que pareça que você está indo para a prisão e perdeu tudo, de novo, eu estou contigo. E essa etapa é parte de um processo para te levantar para coisas maiores. Para de fugir. Para de fugir. Pai, essa noite nós oramos para que tenhamos no coração ousadia para enfrentar os processos. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas ele acaba de soprar aqui no meu ouvido que dizendo: eu também estou no meio. Eu também estou nos processos. Eu não estive com você no começo, te deixei e agora estou te esperando no fim. Eu estou contigo todos os dias da sua vida. Que nós sejamos essa noite, Pai, que haja sobre nós revestimento de coragem, revestimento trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos condiciona a viver o novo de Deus. Deixar para trás as coisas que para trás ficam, nos lembrando das vitórias, das conquistas, daquilo que nós enfrentamos e crescemos, e hoje estamos sendo levantados para as coisas maiores. Em nome de Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Ele é contigo, Ele está com você. Você não está sozinho. Você não está caminhando desprovido da direção de Deus. Existe direção sobre a sua vida. Existe provisão, a mão do Senhor está sobre você. Sabe, para de se prender àquilo que já passou. Nós precisamos andar e caminhar segundo a forma e a maneira como o Senhor direcionou o povo no deserto. A nuvem parou? Estabeleça os alicerces, levanta as tendas. Terminou de montar a tenda, a nuvem levantou e saiu, sai com ela. Agora, a nuvem está parada, a nuvem está ali, desfrute desse tempo de bonança. Para de fugir dos processos. Para de recusar as etapas que o Senhor tem para a sua vida. Porque Ele está te levantando para coisas maiores. Se essa palavra faz sentido para você, querido, se essa palavra te tocou de alguma forma, eu quero que você exalte o nome do Senhor nessa hora. Engrandeça aquele que é de, não tem nada a ver com o Tiago, não tem nada a ver comigo. Não é por mim, mas é por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Toma postura essa noite e fala: Deus, chega, essa noite basta. Eu não recuarei mais, eu não fugirei mais daquilo que o Senhor está me propondo. Amém? Amém, querido? Aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle, em nome de Jesus.